Bom dia. O Instituto de Planejamento de Fortaleza começa a ressurgir e vai garantir uma organização, mais qualidade de vida para o cidadão de Fortaleza a partir do seu novo formato. O IPLAN era a nomenclatura do antigo órgão de planejamento do município, a partir de um projeto de indicação do vereador Gelson Ferraz, do PRB. Partiu-se aí, teve a ideia e a discussão no plenário da Câmara Municipal de Fortaleza, nas comissões, e a Prefeitura acabou enviando uma mensagem com a recriação do IPLANFOR. E este capítulo, esta etapa importantíssima do planejamento de Fortaleza está sendo debatido não só pela Câmara, está sendo debatida não só pela Câmara, mas também pela sociedade civil, por órgãos e entidades importantes no setor de planejamento. Por isso, a gente está aqui para falar sobre o IPLANFOR, recebendo o presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil, o arquiteto Odilo Almeida, e o Natan Mota, que é da Federação das Associações de Bairros e Favelas. O Instituto de Planejamento de Fortaleza, IPLANFOR, poderia até já ter sido votado na Câmara Municipal, mas já na ordem do dia foi retirado para receber emendas, ou seja, sugestões dos vereadores. E neste período, o Instituto dos Arquitetos do Brasil, a CDL, a Federação das Associações de Bairros e Favelas e outras entidades importantes se reuniram para formatar propostas para otimizar ainda mais o arcabouço jurídico, legal, institucional do Instituto de Planejamento de Fortaleza, que deverá ser aprovado nos próximos meses aqui na Câmara Municipal de Fortaleza. Vamos falar sobre este importante assunto para você, cidadão, com os dois que eu já apresentei. Bom dia, o presidente Odilo, satisfação teu aqui no plenário da cidade. Bom dia, Paulo, bom dia aos ouvintes da TV Fortaleza. E é um prazer discutir esse tema, que é um tema tão importante e necessário para o desenvolvimento equilibrado da nossa cidade. É um tema que envolve as populações, as comunidades, envolve os bairros, envolve o espaço geográfico e, naturalmente, o interesse comum. E a Federação de Bairros e Favelas teve também uma participação, acompanhando, opinando, e, por isso, é uma satisfação tê-lo aqui, Natan Mota. Obrigado, Paulo. Na verdade, a Federação vive essa questão de perto do desenvolvimento da cidade, né? E infelizmente, há alguns anos, esse desenvolvimento ele vem sido, vamos dizer assim, ele vem acontecendo de maneira desordenada, ele vem acontecendo sem o mínimo planejamento, né? Tudo isso por falta justamente de um instituto, de um órgão de planejamento da cidade. Hoje nós somos a quinta capital do país. Hoje ninguém trata mais Fortaleza apenas como só a cidade de Fortaleza. Nós temos que tratar Fortaleza, e isso nós discutimos, Odilo, durante o nosso debate, que Fortaleza também, planejar Fortaleza é planejar uma região metropolitana, não mais apenas uma cidade, e isso demanda pessoal capacitado, tempo de planejamento e pessoal exclusivamente pensando no planejamento da cidade. Nós temos alguns gargalos na cidade de Fortaleza, como a questão da habitação, habitacional, nós temos áreas de risco, nós temos, fizemos algumas discussões sobre a questão do transporte público na cidade de Fortaleza. Então são questões, vamos dizer assim, que deixam a cidade do ponto de vista de convivência um tanto quanto difícil de se viver, Então o estudo de planejamento, essa é o que no nosso pensamento é algo fundamental para que se desenvolva a cidade se desenvolva, mas dando também um bem-estar, dando uma qualidade de vida para o povo de Fortaleza, assim como as condições fundamentais, como a habitação, a questão da habitação. E nesse foco, na verdade, nesse prisma, o IAB tem conduzido muito bem o debate e tem elaborado propostas, presidente Odilo Almeida, que os senhores entregaram, se não me engano, na terça-feira da semana passada, ao presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, o vereador Acrisio Sena. O que essa proposta para a recriação do IPLANFOR traz? Foi uma proposta consensuada, inclusive,
com várias entidades e que o IAB capitaneou, reuniu e formatou sugestões interessantes, né? Eu acabei dando uma olhada, achei muito interessante, muito pertinente, apesar de não ser um conhecedor da área de planejamento, né? Na área de elaboração da cidade, mas eu achei interessante algumas questões. Quais são os principais pontos, né, que este documento, que o senhor inclusive tem ele à mão aqui, pretende facilitar, melhorar, qualificar e otimizar na recriação do IPLAN, ou a criação do IPLANFOR, já que é um órgão novo? Quais são os principais pontos? Paulo, primeiro a gente gostaria de evidenciar que quando o Instituto foi extinto, na gestão no último mandato do prefeito Juracy Magalhães, ele recebeu resistência dos setores da sociedade empenhados em traçar as políticas de planejamento para o desenvolvimento urbano equilibrado, certo? Então, desde então, nós temos sistematicamente, a entidade Instituto de Arquitetos do Brasil tem insistido sistematicamente com os poderes públicos para que se desse uma estrutura de planejamento adequada para as demandas da cidade. Então, nós louvamos a iniciativa da prefeita Luiziane de ter enviado o projeto à Câmara. Ela já havia se comprometido conosco em reuniões e audiências que ela nos concedeu no ano passado, que estaria encaminhando esse processo. Realmente ela cumpriu com o que havia se comprometido, e o projeto foi colocado em discussão. O presidente Acrísio nos deu 30 dias durante todo o mês de abril para que nós pudéssemos ouvir os especialistas e ouvir a sociedade, e nós conduzimos esse processo no sentido de que toda a memória urbanística da cidade de Fortaleza, todos os planejadores urbanos de Fortaleza, os antigos presidentes do IPLANFOR, da antiga SUPLAN, como o arquiteto Joaquim Cartacho, o arquiteto Fausto Nilo, os ex-presidentes do IAB da maneira geral, o arquiteto Ayrton Biapina, a arquiteta Águida, que é ex-presidente do IAB, que também é funcionária do IPLANFOR. Então, arquiteto José Salles, da Universidade Federal do Ceará, todas as pessoas que têm essa vivência com o histórico de planejamento urbano de Fortaleza, contribuíram tecnicamente, e as entidades contribuíram politicamente, apoiando ou sugerindo questões que fossem fundamentais para essa questão, para a formatação desse órgão de planejamento que, para os ouvintes que nos escutam, o planejamento urbano, ele está na raiz do modelo de cidade que nós queremos ter. Não é verdade que a cidade ela se desenvolve de forma totalmente espontânea. Quando isso acontece, isso normalmente traz muitos problemas. Imagine se, por exemplo, se todo mundo quisesse morar, trabalhar e se instalar grandes equipamentos na mesma zona da cidade. Aquilo ali gera problemas de trânsito, problemas de demandas públicas, problemas de especulação do valor dos terrenos, problemas de todas as naturezas. O trânsito não comporta mais o fluxo de pessoas naquela região. Então, planejar a cidade, e a Constituição brasileira e o Estatuto da Cidade diz claramente, é uma atitude de competência do poder municipal, do executivo municipal, e ela deve ser a raiz, a estrutura do planejamento do desenvolvimento do município. A Constituição diz que compete ao município conduzir as políticas de desenvolvimento urbano a partir do seu plano diretor. Então, o município faz isso com um instituto, com um órgão de planejamento. Em todas as grandes cidades do mundo existem esses órgãos. Alguns têm um papel de secretaria, outros têm um papel de institutos independentes, outros são subsecretarias, mas são estruturas que normalmente têm que ser estruturas bem dotadas, bem equipadas para atender essas demandas de crescimento. A proposta do IAB e das demais entidades é para que seja uma secretaria, tenha status de secretaria? Que esse órgão tenha status de secretaria, porque nós entendemos, é uma das questões que foi consensual entre
todos os especialistas com os quais nós conversamos, toda a diretoria do IAB. Nós fizemos até, tivemos o cuidado de, na nossa proposta, relacionar os currículos de todas essas pessoas que contribuíram com essa proposta. Realmente são pessoas que nos últimos 40 anos têm vivido a cidade em todas as suas instâncias de planejamento e têm a memória urbanística da cidade como um todo. Então nós achamos que não é simplesmente criar um órgão subordinado a uma estrutura de poder já existente na Secretaria de Planejamento. Se trata de criar um órgão que vai traçar diretrizes de planejamento territorial urbano, como prevê a Constituição e como prevê o Estatuto das Cidades, para que ele possa subsidiar as demais secretarias. Seria um instrumento transversal públicas. Com todas as... Seria um instrumento transversal. Então, se ele for vinculado a uma secretaria especificamente, ele perde poder político. Aqui não se trata de nenhuma disputa por espaço político ou administrativo dentro da gestão municipal. Se trata de uma visão estratégica de longo prazo, para que esse órgão ele possa ter um papel permanente, quer seja o prefeito de um partido, quer seja um prefeito de outro partido, um caráter permanente, profissional, técnico. Um órgão de governo e não um órgão de gestão, né? De gestão. Um órgão temporário. Um órgão de governo. Para que ele possa, ao longo dos anos, mudou de prefeito, tem um novo prefeito, esse órgão pode dizer, olha, a cidade está planejada para se desenvolver desta maneira. As prioridades das políticas públicas de investimento estão organizadas dessa maneira e daquela outra maneira. Lógico, nós também sabemos que a própria Constituição Federal, ela prevê a participação popular, o Estatuto da Cidade prevê a participação popular nessas políticas públicas. Daí porque um dos pontos de maior importância que nós consensuamos com a sociedade é que, imediatamente após a criação do IPLANFOR, a Prefeitura mande um projeto de lei regulamentando o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. Que é o chamado Conselho... O CMDU, ao qual o IPLANFOR vai estar subordinado. E que esse Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano seja também, junto com o IPLANFOR, o Conselho seria o instrumento político da sociedade e do governo, e o IPLANFOR seria o instrumento executivo da política de desenvolvimento urbano de Fortaleza. Então, um dos pontos mais importantes seria vincular, ter o status de secretaria. Segundo, imediatamente se mandar o projeto de regulamentação do CMDU para que a sociedade possa imediatamente passar a ter essa participação e garantir a continuidade das políticas públicas, que hoje é uma das coisas que mais nos preocupa. A descontinuidade faz com que haja muito desperdício de dinheiro público. Um prefeito, uma gestão, prioriza determinados setores e lança investimentos naquele setor. Quando chega a gestão seguinte, aqueles investimentos são abandonados, são esquecidos. Um outro setor passa a ser privilegiado. Isso gera uma descontinuidade que acaba prejudicando a cidade como equipamento e como também prejudicando o conjunto da população. Acabam sendo paliativos, né, no planejamento, não resolvem a longo prazo o que precisa. Né? E a proposta do Instituto dos Arquitetos do Brasil, justamente das entidades, naturalmente a proposta do Instituto de Planejamento de Fortaleza e IPLANFOR. E o presidente do IAB, Odilo Almeida, falou sobre a participação popular. Como é que foi a participação das entidades populares, né, de movimentos populares, na construção, tanto deste plano como no acompanhamento? Como é que está sendo, né, no acompanhamento da recriação do IPLANFOR? Está tendo espaço para debater, Natan? Bom, inclusive nós estávamos há pouco conversando, eu e o Odílio, né, sobre o processo de implantação do Instituto. Iniciou-se esse espaço a partir da retirada do projeto aqui, do prazo elastecido aqui na Câmara Municipal, para que nós pudéssemos estar dialogando, né? Lá no Instituto dos Arquitetos, nós estivemos lá em algumas reuniões. Então acredito que a nossa participação ela já teve início nesse momento, né? E o que é fundamental é nós nos propondo a participar, nós nos oferecendo a participar. Então, a partir
participação, vamos dizer assim, provocada por nós mesmos, pela sociedade civil, acredito que esse processo vem acontecer, tanto a criação do Instituto como a implantação do Conselho de Desenvolvimento Urbano, né? O Odílio falava da questão do Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade é uma lei fundamental para o planejamento urbano da cidade, né? Para o ordenamento urbano, para, vamos dizer assim, para a socialização da cidade entre as pessoas, entre os moradores da cidade, né? Então, porém, é uma lei avançada, mas que existem alguns, vamos dizer assim, algumas questões delicadas. Você planejar a cidade, você socializar a cidade entre os seus habitantes não é fácil, né? Nós temos que compreender que aí existem interesses diversos, né? E essa participação no Conselho vai ser um tanto quanto retrato disto também, né? Dos interesses sobre a cidade, né? Qual é o interesse de um ou de outro órgão, né? Eu acho que nesse momento, na implantação o Conselho do Desenvolvimento Municipal de Desenvolvimento Urbano, ele é fundamental nesse sentido, né? Acredito eu que todos nós, participando desse conselho, vamos dizer assim, deixar um pouco os nossos interesses de lado e pensar no interesse da cidade como um todo. O conselho seria composto pela sociedade civil, né? Por entidades, pelo governo, seria um tripartite? Como é que seria a composição da proposta, né? O plano diretor de 2009 é aprovado pela Câmara Municipal, é elaborado pela Prefeitura de Fortaleza e aprovado pela Câmara Municipal. Ele prevê que, através de uma lei complementar, o Executivo, ouvindo a sociedade, faria a composição desse conselho, porque o objetivo aqui, no próprio espírito do plano diretor e do Estatuto das Cidades, é que ele tenha participação paritária, Estado e sociedade, né? E sociedade, de uma maneira geral. Aí a forma de composição e as entidades que farão parte, isso deverá compor um processo de discussão a ser desencadeado pela Prefeitura. Faz parte de um outro debate, a composição do conselho. Né? Seria o Conselho das Cidades que Não. É um conselho diferenciado, na verdade. O Conselho da Cidade, ele, vamos dizer assim, vai abarcar, do ponto de vista também de ação de política pública, né, e tudo. Agora, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, ele vai estar, vamos dizer assim, compartilhando com a gestão os planos de desenvolvimento da cidade, isso que o Odílio falou, como é que a cidade se desenvolve, que eu falei inicialmente, né? Quando de um debate sobre a questão do transporte público, foi colocado isso que o Odílio colocou há pouco. Como é que estão os equipamentos produtivos na cidade? Onde é que estão colocados, né? Onde é que se encontram a região industrial da cidade? Onde é que se encontra a região comercial, a região bancária? Então, esse é um desafio, inclusive, da cidade, né? Da cidade como um todo. O transporte urbano, mas abrir mais avenidas, mais metrô, né? Nós já temos um pouco que discutir um pouco isso. Eu acho que planejar a cidade, o espaço urbano da cidade, né? O espaço espacial na cidade, para melhor trabalhar a questão da cidade. É como eu falei, nós temos que discutir a cidade a partir de o bem-estar do cidadão, né? E como é que esse cidadão tem um bem-estar? Se deslocando 1 hora de veículo ou de ônibus da sua casa até o seu trabalho, ou tendo a possibilidade de se deslocar 10 minutos, né? Então, o Conselho, ele vai um pouco tratar disso, da questão maior. E como o Odílio falou, também registro de planejamento da cidade, né? Que não existe planejamento da cidade. Essa coisa da gestão, terminou a gestão, você inicia outra gestão, se quebra ali o que foi planejado naquela gestão, se recomeça tudo de novo, e aí a gente acaba não tendo esse registro de crescimento, de planejamento da cidade. Muito bem, nós vamos para o nosso intervalo. Nós estamos conversando com o presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil, aqui no Ceará, o arquiteto Odílio Almeida, e também com o Natan Mota, que é da Federação das Associações de Bairros e Favelas. Estamos falando sobre a recriação do IPLANFOR. Em instantes a gente volta. Um minutinho só, a gente vai para o segundo bloco com mais informações interessantes. Até já.
Estamos de volta com o plenário da cidade. O tema de hoje é IPLANFOR, o Instituto de Planejamento de Fortaleza. O IPLANFOR tramita na Câmara Municipal de Fortaleza e recebe propostas tanto da sociedade civil como, naturalmente, dos vereadores. E a gente está conversando com o presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil, Odilo Almeida, e com o Natan Mota, que é da Federação das Associações de Bairros e Favelas aqui em Fortaleza. E a gente falava de uma proposta, que inclusive o presidente do IAB trouxe para nos passar alguns tópicos desta proposta que foi elaborada pelo IAB e por entidades, né, outras entidades importantes da cidade. Quais são estas sugestões que o IAB vem trazendo, até muito consistentes, vem colocando à disposição do Executivo e da Câmara para debate? Quais são estas sugestões? Esse debate que a gente acha que pode construir com a Câmara e com o Executivo, com a Prefeitura de Fortaleza, a primeira é vincular o IPLANFOR diretamente ao gabinete da prefeita e não vincular a uma outra secretaria, para dar ele estado de secretaria. A segunda se trata de incluir nas atribuições do órgão, incluir a atividade de pesquisa científica urbana, que é uma atividade fundamental para você saber para que lado da cidade está caminhando, quais são as demandas que estão sendo geradas. Por exemplo, todo mundo reclama que tem muito carro na rua. Quem é que estaria pesquisando, quantificando e fazendo as projeções de intervenções de natureza urbana para evitar o congestionamento de tráfego? Seria esse órgão de planejamento científico urbano, faria esse papel. Terceiro, a estrutura do órgão, pela proposta colocada pela Prefeitura, essa estrutura ela seria definida por decreto. Nós estamos defendendo que essa estrutura, os cargos, os funcionários que teriam, essa estrutura já seja definida no projeto de lei. Imaginamos que seja mais adequado. Na sequência, as receitas do órgão. O projeto de lei que a Prefeitura mandou, ele estabelece um conjunto de receitas que iriam suportar o órgão, mas nós entendemos que necessitaria estabelecer umas receitas de forma mais contundentes. Porque se o órgão não tem receita, ele vai ser fraco. Se ele tem receita, ele passa a ser um órgão forte. Vocês pretendem uma quantia fixa, então, um orçamento fixo anual? Nós estamos propondo que esse órgão tenha 0,5% do orçamento anual. Já fizemos as contas, isso é o suficiente, imaginamos que isso é razoável para poder manter um quadro técnico de bom nível, permanente, não pode ser terceirizado, que fica mudando todo dia, mudando toda hora, manter suas atividades de custeio e fazer essas atividades de planejamento e de elaboração de projetos. A quarta, também estamos propondo que, como receita do IPLANFOR, entre as compensações ambientais e as receitas que a Prefeitura arrecada com termos de ajuste de conduta, que iriam subsidiar a atividade de planejamento também. O corpo funcional. A proposta da Prefeitura não prevê a convocação de concurso público para o projeto, para o IPLANFOR. Nós estamos defendendo que o IPLANFOR ele tem um quadro permanente e qualificado. Por que permanente? Porque se tratam de políticas de longo prazo que tem que ter uma continuidade, que tem que ter uma memória que tem que ser preservada. E por que qualificado? Porque vamos tratar de assuntos que estão na raiz de toda a gestão urbana, que é o seu planejamento físico territorial. Então nós estamos defendendo que se abra que se crie um plano de cargos e salários específico para essa categoria. Uma vez que a proposta colocada no projeto da Prefeitura, que é o ambiente de especialidade de gestão pública, os salários são muito baixos, não vai atrair quadros técnicos adequados para um quadro permanente. Poderá muito bem haver contratação de terceirizados por outros salários, mas os salários propostos pelo ambiente de gestão pública, que, salvo engano, iria de R$540 a R$680 por mês, é insuficiente para você manter equipes técnicas. Por quê? Porque essas pessoas que têm a qualificação necessária têm empregabilidade muito maior em outros setores, por exemplo, na iniciativa privada, arquitetos e urbanistas, geógrafos e tal, que têm uma alta qualificação
eles vão, certamente o mercado vai oferecer melhores salários do que ele. Então, seria criado um cargo de salário que respeitasse o piso profissional das categorias, pelo menos. O piso profissional, por exemplo, é uma jornada de 6 horas de um arquiteto, de engenheiro, na faixa de R$ 3.400, que seria razoável para poder você manter essa equipe permanente. Os cargos comissionados, eles poderiam haver cargo comissionado normalmente para o comando da pasta, da secretaria. Isso aí nós entendemos que isso aí tem que ser de nomeação de escolha do gestor, porque não tem como legalmente você exigir que isso seja um funcionário de carreira. Essa foi a avaliação que as assessorias jurídicas que ajudaram a contribuir essa proposta nos disseram, né? Que haja também uma premiação, um acréscimo de salário gradual para aqueles que se especializarem, se tiverem mestrado, especialização, doutorado, certo? Nós também estamos defendendo que a memória urbanística, que hoje está concentrada na COURB, que é a Coordenadoria de Desenvolvimento Urbano ligado à Secretaria de Infraestrutura, que reúne ali os arquitetos e os planejadores urbanos, de arquitetos, engenheiros e várias especialidades de planejadores urbanos que vêm das gestões passadas, que esse corpo técnico funcional, que ele seja automaticamente incorporado ao novo órgão, certo? Que isso é como resgatar a memória da cidade. E que também todo o acervo de informações que hoje está na COURB seja também automaticamente incorporado ao novo órgão, ao IPLANFOR, que isso de certa forma está previsto no projeto de lei da Prefeitura, mas nós estamos reforçando aqui no nosso. E finalmente, para concluir, nós estamos defendendo que se estabeleça um cronograma para a criação do órgão, porque se nós não estabelecermos cronograma, isso pode ficar na agenda política. A agenda política, nós sabemos que as demandas da administração pública são imensas, tem muita coisa para dar conta. Se nós não fizermos um cronograma para que dentro de 180 dias o órgão não esteja efetivamente funcionando, a gente perca essa oportunidade rara que a prefeita nos proporcionou na criação desse importante, voltamos a dizer, crucial instrumento para o desenvolvimento urbano e para a felicidade coletiva da população de Fortaleza. Presidente Odilo Natan Mota, a gente recebeu o sinal agora, a sessão plenária já vai começar, os vereadores já compuseram o quórum para o início. A gente lamenta, o Natan tinha muito mais coisa para falar, mas a sessão normalmente começa às 9 horas, 9h05, no máximo 9h10, a gente vai ter que passar ao vivo lá para o plenário da Câmara Municipal de Fortaleza, né? Normalmente a gente faz essa passagem e a gente gostaria de agradecer, então, a gente aproveitou esse segundo bloco para falar um pouco sobre as sugestões, propostas pontuais aí para a implantação do IPLANFOR, agradecendo aí ao presidente Odilo Almeida, obrigado pela participação aqui. Natan Mota, a gente tem certeza que a Federação das Associações de Bairros e Favelas também está dando uma grande contribuição, porque tem história, né, e tem conhecimento para isso. Muito obrigado também pela contribuição aqui no nosso programa. Agradeço também o espaço aqui da TV Fortaleza, né? Eu acho que é fundamental, tenho certeza que é fundamental esse espaço para que a gente, depois desse processo todo, a gente possa estar divulgando, né, que esse processo, o caminhar desse debate, né, dizendo que nós estamos também construindo a cidade, né, e queremos continuar construindo essa nossa bela cidade que é Fortaleza. Obrigado a você também, obrigado, Natan, obrigado a você também pela audiência aqui ao plenário da cidade, e a gente vai agora para a sessão plenária ordinária, ao vivo, aqui da Câmara Municipal de Fortaleza. Até o nosso próximo encontro, bom dia.